Olá, alunos! Vamos lá para mais um caderno, caderno 7. Nesse caderno 7, nós vamos estar estudando a formação do Estado moderno. Antes era feudalismo. Com o fim do feudalismo, nós vamos ter o surgimento do Estado moderno, que é formado pelo absolutismo, poder nas mãos do rei. Nesse período, os reis querem voltar a centralizar o poder nas suas mãos, a burguesia busca liberdade para comercializar e então surge o Estado moderno, também chamado de monarquia absolutista. As principais monarquias absolutistas foram Portugal, Inglaterra, França e a Holanda. Bom, o absolutismo foi então um processo de centralização de poder, formação das monarquias nacionais. Nós vamos ter aqui a substituição do direito feudal por leis criadas pelo rei, utilizando o próprio direito romano. Enfraquecimento do poder da igreja, nós vamos ter práticas econômicas mercantilistas, desaparecimento dos laços feudais, né? São transformações que vão marcar a formação do absolutismo monárquico, né? Que surgiu nessas nações europeias, mas principalmente na França e na Inglaterra. Né? Bom, essa centralização do poder político que ocorreu na época moderna, ela vai ocorrer de forma muito parecida em todos os países europeus, mas não ao mesmo tempo. Né? O rei, ele centraliza o poder com recursos da burguesia e apoio político da nobreza. Né? E essa centralização política nas mãos do monarca, para o monarca, é o que ele estava buscando há muito tempo. Porque com um período feudal, o rei ele não governa, ele só tem o título de rei, mas na verdade não governava. Agora o rei ele volta a exercer o poder soberano, volta a decretar leis, arrecadar impostos, organizar exércitos. E tudo isso ficou conhecido como absolutismo monárquico. Então, na Idade Média, o poder era descentralizado. Na Idade Moderna, o rei centraliza tudo, ou seja, ele decide tudo, né? Mas o apogeu do absolutismo ele vai ocorrer mesmo lá no século XVII, quando a França, né, tem como rei o Luís XIV, que é o rei Sol. Lá foi onde melhor se manifestou esse tipo de governo absolutista, porque priorizava a concentração dos poderes na mão do rei. Então, com o fim do feudalismo, com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais elas aumentaram. E aí a necessidade então, de expandir os mercados consumidores também. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a expansão comercial, vamos ter a busca de metais preciosos no mundo todo. E essa prática econômica ela vai ser chamada de mercantilismo. O mercantilismo é aquela prática econômica que visa a busca de metais preciosos e o fortalecimento do poder real, através do protecionismo, do colonialismo, da pirataria e até mesmo da balança comercial favorável. O absolutismo inglês ele ocorreu durante o reinado da dinastia Tudor, que foi marcada pela submissão da igreja ao poder real através da criação da igreja anglicana. Essa igreja anglicana ela vai ser criada com o rei Henrique VIII. Mesmo tendo parlamento, vai ser assim, o auge do absolutismo na Inglaterra. A palavra absolutismo, então, ela vai descrever os governos monárquicos, onde o poder estava nas mãos do rei. Né? E por não sofrer grandes limitações ou restrições, esse poder ele é considerado absoluto. Só que ele não foi absoluto em todo lugar, não. O poder absolutista ele era limitado. Que limitações foram essas? Bom, na Inglaterra, por exemplo, que é um dos que mais sofreram essas limitações, nós vamos ter os costumes, a Igreja Católica e o próprio parlamento. Porque na Inglaterra o absolutismo ou a monarquia ela é parlamentar ainda, né? Então, ele não decide tudo tão sozinho assim. É impossível pensar o absolutismo sem mencionar o mercantilismo, porque a união entre os dois é que vai fortalecer um ao outro. Um é político, o outro é econômico. E é a união dos dois que dá sentido ao Estado moderno. Por quê? Com o absolutismo, a burguesia ela pôde contar com uma legislação unificada que garantia, por exemplo, a centralização de impostos, garantiu o estímulo ao comércio, garantiu o surgimento de uma única moeda em todo o território. Isso favorecia a burguesia. Essas práticas mercantilistas privilegiavam o monopólio comercial e a busca de metais,
que ajudaram os reis a consolidar seu poder, ficar mais forte. Portanto, o absolutismo e o mercantilismo eles andaram juntos. A centralização política beneficiava os negócios, o comércio da burguesia. O rei podia contar com o financiamento, com o dinheiro da burguesia para os seus projetos, principalmente de expansão territorial. Então, o rompimento do mundo feudal, o fim do feudalismo, provoca justamente o surgimento dos estados modernos na Europa Ocidental, marcada pela centralização administrativa, que é o poder na mão do rei, seguida da formação de uma burocracia e montagem de um exército nacional. E esse exército nacional ele é uma das características do surgimento dos estados modernos. Olha só esse texto. Quem quiser praticar a bondade em tudo o que faz, está condenado a penar, entre tantos que não são bons. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade, faculdade que usará ou não em cada caso, conforme seja necessário. Olha, isso é um trecho, de Maquiavel quando escreveu O Príncipe. E essa citação demonstra claramente que Maquiavel explica que o líder não deve agir conforme seus sentimentos, e sim de maneira objetiva. E durante o século XVI e XVII, a França ela também foi marcada por lutas religiosas entre os calvinistas e os católicos. E aí o que o rei resolve fazer? Ele cria então uma política que acabasse com essas crises motivadas por essas questões, com essa guerra entre essas religiões, consagrada através do Edito de Nantes, promulgado em 1598. Ele dava liberdade de culto aos protestantes com o objetivo de eliminar os conflitos provocados pela intolerância religiosa. Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza o seu príncipe soberano despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Olha só esse trecho, de Jean Bodin. Nesse trecho, ele defende que o rei absolutista, ele deve ser respeitado como alguém enviado por Deus, que é a imagem de Deus na terra. Então, para ele, o soberano absolutista deveria aproximar-se da religião a fim de ser capaz de governar a partir dos ensinamentos bíblicos. Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase, o Estado sou eu, que foi proferida pelo Luís XIV, conhecido como Rei Sol. É correto dizer que essa frase explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da soberania e do poder. Porque quando ele fala o Estado sou eu, ele está dizendo tudo é dele, tudo é ele. Então, ele é soberano, ele manda em tudo, ele é absoluto. Mais uma vez, vamos ler um trecho de Maquiavel, ele escreveu assim: um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião. O príncipe não precisa possuir todas as qualidades, ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuí-las. Um príncipe, se possível, não deve se afastar do bem, mas deve saber entrar para o mal se a isso estiver obrigado. Nesse texto, nós notamos claramente que a aparência de ter qualidades é mais útil ao governante do que possuí-las. Ele fala que o príncipe ou o rei, ele deve parecer ser bom, mas não deve ser. Ele deve parecer ser piedoso, ser fiel, etc. Mas ele precisa também saber ser mal. É a aparência só que importa aqui. Bom, é correto afirmar, então, em relação ao absolutismo, que o período das práticas absolutistas foi maior na França do que na Inglaterra. Isso é uma certeza já, E os Estados modernos europeus, eles adotaram entre o século XVI e século XVIII um conjunto de práticas políticas chamadas de absolutismo, que nós já estamos vendo desde o primeiro slide, que foi a forma de poder dominante em muitos estados modernos da Europa.
É característica desse absolutismo monárquico a criação de exércitos nacionais. Também já falamos. Por quê? Porque é esse exército nacional que vai proteger o rei, definir as fronteiras, né, impedir invasões e vai impor mesmo a autoridade real, tá? Bom, gente, é isso aí. Até a próxima aula. Beijo da prof.